O Agenda Econômica está de volta, conversando sobre o papel do Estado na economia e o projeto de privatizações do governo Temer, com o diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery. Professor Ellery, no bloco anterior, a gente focou muito no papel do Estado na economia, que é uma coisa muito rica para se discutir, é um debate, como o senhor mesmo falou, que a sociedade brasileira tem que fazer daqui para frente. Vamos tentar focar um pouquinho mais agora no projeto de privatização. Tem uma lista com 34 empresas, né, que vão ser privatizadas, que já estão teoricamente prontas para ser privatizadas. Só para a gente ter aqui em mente, Aeroporto de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis, Fortaleza, que é a sua terra, né? Você me disse que é do Ceará. Eu também sou cearense. BRs 364, 365, 101, 116, 151. Energia. A gente tem, realmente a lista é grande, são 34 empreendimentos, mas a gente tem várias companhias hidrelétricas e usinas, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Tocantins. Saneamento, a gente tem a SEDAI, a privatização da SEDAI no Rio de Janeiro, da CAERD em Rondônia, COSAMPA no Pará, mineração, várias empresas de mineração também, e até a Loteria Santana Exclusiva Lotex, do Ministério da Fazenda. Como é que o senhor analisa isso aqui e qual é a sua perspectiva? Eu vejo assim, a gente privatiza a SEDAI, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Rio já teve privatizada a Light, né? A Companhia de Energia Elétrica do Rio já foi privada, foi pública, foi privada, foi agora pública de novo, e foi um caos. Como é que o senhor avalia essa questão? O Estado está pronto, então, para essa privatização, mas para gerenciar a qualidade do serviço prestado para o cidadão, consumidor? Não é só consumidor, é cidadão antes de tudo, né? Essa questão é fundamental, né? Vamos começar assim. Parte dessa lista já estava sendo prevista pelo governo anterior, quer dizer, você já vinha com algumas privatizações no setor de infraestrutura, já tinha esse entendimento. O que está se revendo agora no governo Temer é a forma de contratos, em particular, no contrato anterior focava muito na modicidade tarifária, e agora você está olhando outros fatores no contrato, até talvez, para ver se consegue melhorar esse serviço. Essa parte mais do setor elétrico está entrando, me parece interessante, assim, há um problema sério de geração de energia no Brasil, assim, tem vários anos que a gente está sempre sendo ameaçado de corte, de racionamento, a tarifa vermelha para levar, o que mostra claramente que a gente não está conseguindo gerar energia suficiente para atender a demanda. Imagina que se a gente estivesse crescendo nesses últimos anos, talvez a gente tivesse tido um problema mais sério. Talvez também pelo modelo da nossa matriz de geração? Pelo modelo da matriz e também pelas restrições ao investimento. E aí tem um ponto, eu já chego na questão do serviço, mas tem um ponto que nesses setores de infraestrutura é crítico, que é a legislação brasileira. Mas olhando a nossa vinheta lá, quando abriu que a gente mostrou a reportagem, o governo diz, olha, eu vou facilitar a legislação ambiental e outras legislações para as empresas privatizadas. A questão é, por que a gente não vai facilitar isso para todas as empresas? Quer dizer, o Brasil é um país difícil e isso é problemático. É claro que nós temos que ter proteção ambiental, nós temos que ter proteção social, proteção trabalhista, isso ninguém está questionando. Mas o que eu estou querendo alertar é, essa proteção tem que ser simples, ela não pode ser confusa. O que não pode acontecer é de uma empresa faz um investimento e no meio do ciclo do investimento, não pode mais fazer. Isso acontece regularmente no Brasil. Eu tenho até uma lista grande de exemplos, outro dia a gente pode ver, porque eu coleciono esses exemplos de obras. Então, tem que pensar essa simplificação para tudo, inclusive para que permita a operação adequada das empresas com... o ideal seria um regime de concorrência. Geralmente, o melhor disciplinador de uma empresa é a concorrência. Então, era melhor que tivesse vários. Por exemplo, no Rio, vamos pegar bem o exemplo do Rio, porque, afinal de contas, um bom exemplo que, em alguns casos, não dá para ter. Da SEDAI. Vamos pegar o exemplo da SEDAI, né, que é a Companhia de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto, Distribuição, né, Coleta e Tratamento de Esgoto do Rio de Janeiro. Privatiza a SEDAI. O serviço para o cidadão fica na mão de uma companhia só. Ela faz o que quiser. Porque o governo não pode nem administrar isso aí. Como é que ele vai administrar? Aí tá, em alguns não tem casos, opção para o cidadão. Não tem. E num caso desse não tem como ter concorrência, porque você não pode ter 5 redes de saneamento rodando na cidade para a pessoa ficar ligando e desligando a casa. Então, onde é que entra a concorrência? Então, num caso desse, a concorrência ela não vai poder exercer o papel dela, pela característica física do tipo de empresa. Nesse caso, abre-se espaço para a questão de regulação. Então, é uma experiência que a gente já tem no Brasil com alguns casos com sucesso, outros não. A gente sabe das dificuldades no setor de telefonia, que é um exemplo claro de um mercado regulado. Agora, talvez a gente tenha que repensar algumas formas. Mas com muito poucos, não dá para a gente dizer que não é monopólio, mas é um oligopólio. É um oligopólio regulado, né? Porque a Anatel está lá olhando. A mesma coisa a ANEEL no setor de energia. Então, você tem uma agência que regula esse mercado onde a concorrência não consegue fazer o trabalho
que em outros mercados ela faz muito melhor do que as agências reguladoras. A questão é que a gente tem que pensar um pouco essa forma de regulação para garantir a qualidade desse serviço. O que se viu nos últimos anos, e isso é um problema que a gente vai ter que tentar ver como evitar, é que boa parte dessas agências foram capturadas pelas empresas e pelos políticos. Então, se você tem esse perigo, a gente tem que pensar um modelo onde as agências reguladoras fiquem protegidas. Problema. É um grave. problema. Grave. Porque Quando senão... você falou na Anatel, eu lembrei, gente, se você pegar nos PROCONs, nos DECONs, monte o de que queixa. tem mais queixa é exatamente telefonia. E a queixa é, a Anatel não resolve o meu problema. Ela não resolve o problema. Então, exatamente. Isso, queixa do cidadão, não é o meu problema pessoal, obviamente. Mas quando a gente tem problema, a gente sofre bem, né? Então, assim, tem que se pensar uma maneira, assim, nos mercados onde for possível concorrência, o ideal é permitir concorrência. E aqui no Brasil, às vezes, a gente é muito tímido com isso. A gente fica muito nessa de proteger a empresa. As empresas sabem se proteger. O ideal é garantir uma lei simples, transparente, eficaz e deixar a concorrência resolver o problema. Mas onde é que dá para ter concorrência aqui? Aeroporto de Porto Alegre, só tem um grande. Ceará, só tem um grande. Que é o grande problema da infraestrutura. Geralmente, ela não permite concorrência porque ela não dá espaço. Mais ou menos. Aí se você pegar cidades americanas, se pegar as capitais, Nova York tem 3 aeroportos. Tem. Paris tem 3 aeroportos, 2 internacionais. Nova York tem 2 internacionais. Mas aí tem uma questão de demanda. Quer dizer, se você bota 2 aeroportos grandes em Fortaleza, é capaz dos 2 falirem, né? Porque não vai ter um volume de voo suficiente para manter isso. Aí você tem que ter, dentro do contrato, geralmente essas privatizações são feitas no formato de concessão, você vai ter que ter parâmetros que regulem a qualidade desse serviço. E isso é uma tarefa do governo. Agora, a dificuldade é que a agência que vai controlar isso não seja capturada. Minha sugestão é que a gente olhasse um pouco modelos internacionais que lidam, porque esse problema é um problema que tem no mundo todo, não é um problema só do Brasil. Que a gente aprendesse um pouco com o exterior a isolar essas agências daquela disputa política, eleitoral, partidária que pega. Então, esse sistema de mandato dos diretores não está resolvendo o problema. Não está. A gente tem que pensar um sistema onde dê mais autonomia. O mandato só não está dando certo. Porque o que acontece é que o diretor acaba sendo constrangido, é indicado. Então, talvez volto a dizer, aí a gente tem que aprender um pouco com experiências de outros países. É a mesma coisa nos setores que continuam estatais. Quer dizer, as pessoas sempre pensam, estatal necessariamente é ruim? Não. Estatal pode não ser ruim. Agora, como vai ser a gestão disso? Se as empresas estatais têm suas direções indicadas por políticos, é claro que isso vai afetar a empresa, porque ela vai ter que levar isso em conta na hora de tomar a decisão. Nós temos casos de empresas estatais pelo mundo que ela tem uma gerência toda profissionalizada. Mas então, é muito interessante porque o presidente Temer, o ministro da Fazenda e o diretor, né, ou na verdade o diretor executivo do Conselho da PPI fizeram e estão fazendo visitas que se chama de roadshows, apresentando as empresas brasileiras que estão à venda. E estão muito interessados com os espanhóis. Os espanhóis estão muito interessados na área, né, de geração de energia, na área de ferrovias, que eles são tão bons mais ou menos quanto os chineses, né? Estão muito interessados em comprar empresas brasileiras. Agora lá são empresas estatais que querem comprar as empresas estatais brasileiras. Então a gente vai privatizar para um outro governo, governo de outro país. Talvez a gente tivesse se preocupar menos com quem é o dono da empresa, e aí é que eu digo, até mesmo nas estatais, e mais de como é feita a gestão da empresa. Porque o que importa para a economia, o que importa para mim, para você, é se aquele serviço está sendo ofertado de forma adequada. Se eu tenho um serviço bom, não faz muita diferença para mim quem é o dono da empresa, se é Até porque a maioria das empresas elas são acionistas, são sociedades anônimas. As transnacionais. São transnacionais, são pulverizadas. Então, o importante é como se dá essa gestão. É uma gestão que está olhando para a empresa, para resultado, para eficiência, ou é uma gestão que está sendo condicionada por fatores extras, no caso de estatais políticos. Então, é isso o nó que a gente tem que tirar. No caso, aqui no Brasil, a gente parece que tem muita dificuldade em tirar as estatais dos políticos, então privatizar é uma boa ideia para dar eficiência a essas empresas. Tem literatura científica mostrando que as empresas privatizadas tiveram melhora de operacional, memória. Mesmo no Brasil? Mesmo no Brasil. Se você pega aquela primeira onda de privatização, você já fez muito estudo mostrando que desde melhora de produtividade, no caso da Vale tem um estudo que vai por minas e mostra que as minas estão mais produtivas,
até em indicadores contábeis. Eu queria entrar, para a gente encerrar, uma outra questão que é o papel do BNDES. Né? A gente falou lá no começo, que o senhor falou no começo que o BNDES estava um fomentador da economia financiando empresas privadas. Mas no programa do PPI tem a previsão de o BNDES financiar parte das compras. Não é estranho que o governo brasileiro financie as empresas que vão comprar as suas empresas? É quase como se ele estivesse comprando indiretamente. Como é que funciona isso? Explica isso para a gente. Nesse ponto eu sou muito crítico, tá? Essa privatização, como o governo está pensando em transferir o ativo, ele quer dar uma gestão mais eficiente, faz um certo sentido você dizer, olha, não tem quem financie, então eu vou financiar e vou passar a gestão, depois recebo o dinheiro e aquilo lá deixa de ser problema meu e eu vou receber. O que acontece é que o BNDES trabalha com crédito muito subsidiado. E essa é a tradição do BNDES. E é muito esquisito isso, quer dizer, a gente está subsidiando grandes grupos internacionais que vão comprar empresas. E eles precisam desse subsídio? Eles usam porque vale a pena, porque realmente você pegar um empréstimo em reais a uma taxa de juros de 7%, 7,5%, que é a TJLP hoje, isso é uma maravilha, você está pagando quase uma taxa zero, sem risco cambial, porque você pegou um empréstimo em real. Mas eu creio que se a gente não desse essa facilidade imensa, a gente podia usar esse dinheiro melhor em outras coisas e esses grupos se financiariam de mesmo modo, porque são grupos grandes. E eu vou dizer, nós vivemos numa época que está sobrando dinheiro no mundo. A verdade é que quando você olha que a taxa de juros é negativa em alguns países, a leitura disso está sobrando dinheiro. As pessoas... Por que você acha, para a gente fechar mesmo, por que você acha que o governo então está oferecendo esse brinde? Isso é uma tradição brasileira, uma tradição que eu critico muito, mas muito mesmo, da gente achar que sem o BNDES ninguém financia nada no Brasil. E aí entra o BNDES financiando a juros muito baixos, um custo altíssimo desse subsídio que cai nas costas do pagador de imposto. Lembrando que o pagador de imposto muitas vezes é pobre. E São precisa de escola e saúde, né? Precisa de escola, precisa de saúde e precisa de ficar com o dinheiro que ele ganha honestamente trabalhando e que é tirado por impostos para financiar grandes empresas. Isso é um grande pecado da nossa política econômica que eu espero que a gente possa um dia discutir com mais calma. Professor Heller, então fica o convite para a gente discutir isso e realmente discutir também a questão de financiamento de universidades públicas e privadas. Com certeza, é um tema que me fascina. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Participe do programa, envie suas sugestões e comentários pelo 0800 612211 ou entre em nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Lá você pode rever esse programa, ver outros programas da nossa grade e indicar para alguém. Muito obrigada e até a próxima Agenda Econômica.